A tenente Sarah Chen entrou no refeitório da base naval de San Diego com o queixo erguido, apesar do nó que se formava em seu estômago. Aos 26 anos, ela era uma das oficiais mais jovens da base, e seu porte pequeno frequentemente fazia com que as pessoas subestimassem suas capacidades. Naquele dia não foi diferente quando ela pegou sua bandeja e seguiu pela fila de serviço. O refeitório estava cheio do burburinho de centenas de marinheiros e oficiais pegando o jantar. Sarah sempre preferira comer sozinha, encontrando um canto tranquilo, onde pudesse revisar relatórios de missão, ou simplesmente desfrutar de alguns momentos de paz. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Ela podia sentir olhares a seguindo, enquanto se dirigia a uma mesa vazia e se sentava com seu frango e arroz. Uma sombra caiu sobre a mesa. Sarah levantou os olhos e viu o suboficial de primeira classe Jake Morrison erguendo-se sobre ela. Morrison era um Navy SEAL com porte de linebacker, os braços cobertos de tatuagens, que contavam histórias de missões pelo mundo inteiro. Sua reputação o precedia por toda a base. Ora, disse Morrison com um sorriso de canto de boca, a voz alta o suficiente para alcançar as mesas próximas. Vejam só o que temos aqui. Uma tenentezinha brincando com os grandões. Sarah continuou comendo sem reconhecer a presença dele. Ela já havia lidado com homens como Morrison antes. Eles viam sua patente e presumiam que ela havia chegado ali por favoritismo ou sorte, não por anos de trabalho duro e dedicação. Morrison puxou uma cadeira e sentou-se sem ser convidado, seu corpo pesado fazendo a cadeira de metal ranger. Sabe, tenente, eu estava me perguntando uma coisa. Continuou ele com o tom escorrendo com descendência. Como exatamente alguém como você acaba com essas barrinhas brilhantes no colarinho? As conversas nas mesas próximas começaram a diminuir à medida que as pessoas percebiam a tensão crescendo. Sarah finalmente levantou os olhos da refeição. Seus olhos escuros encontrando o olhar desafiador de Morrison. Há algo de que o senhor precise, suboficial Morrison. Oh, ela sabe meu nome. Morrison riu olhando em volta para o público crescente. Estou lisonjeado. Mas você não respondeu à minha pergunta, senhora. Ele enfatizou a última palavra de forma zombeteira. Veja bem, de onde eu venho, respeito é conquistado. Não é entregue junto com um diploma bonito. Sarah pousou o garfo com cuidado, seus movimentos deliberados e controlados. Ela havia se formado no topo da turma na Academia Naval e passara os últimos 4 anos provando seu valor em diversas designações. Mas sabia que explicar suas qualificações apenas alimentaria o jogo de Morrison. De onde o senhor vem? Disse Sarah em voz baixa. As pessoas provavelmente aprenderam a não questionar seus superiores sem um bom motivo. O sorriso de Morrison se alargou. Ah, eu tenho muitos bons motivos, tenente. Veja, alguns de nós têm rastejado na lama e desviado de balas, enquanto outros ficam sentados em salas de aula confortáveis, aprendendo teoria. O refeitório agora estava visivelmente mais silencioso. Até o pessoal da cozinha havia parado de bater pratos para ouvir. Sarah podia sentir dezenas de olhos observando o confronto, esperando para ver como ela lidaria com o evidente desrespeito do SEAL. Sabe qual é o seu problema? Continuou o tenente Morrison, recostando-se na cadeira. Você nunca foi testada. Nunca precisou provar seu valor quando realmente importava. Essas barras no seu uniforme são apenas enfeite, até que você as conquiste em campo. Sarah permaneceu calma, embora por dentro sentisse o coração acelerar. Não por medo ou intimidação, mas por algo completamente diferente. Morrison não fazia ideia do que acabara de provocar. Testes são importantes, concordou Sarah com a voz firme. Diga-me, suboficial Morrison, como o senhor acha que alguém ganha o direito de usar essas barras? Experiência real de combate, respondeu Morrison imediatamente. Liderar homens em tiroteios de verdade, não apenas ler sobre táticas em algum livro. Tomar decisões de vida ou morte quando as balas estão voando e sua equipe depende de você.
Vários SEALs nas mesas próximas assentiram em concordância, aproveitando o desafio público do colega à jovem oficial. Todos eles haviam passado pela Hell Week e por inúmeras missões. O que aquela mulher pequena poderia saber sobre o mundo deles? Perspectiva interessante, disse Sarah dando um gole em sua água. E o senhor acredita que a experiência de combate é a única maneira de realmente testar a capacidade de liderança de alguém? Com toda certeza, respondeu Morrison, sua confiança crescendo com o apoio que sentia dos outros SEALs. Qualquer um pode parecer bem no papel, ou em um exercício de treinamento. Mas quando sua vida está em jogo, é aí que você descobre do que alguém realmente é feito. Sarah assentiu pensativa, como se estivesse considerando cuidadosamente suas palavras. Então, se alguém tivesse ampla experiência de combate e múltiplas missões, e tivesse liderado operações bem-sucedidas sob fogo, o senhor respeitaria a patente dessa pessoa. Se pudesse provar, disse Morrison dando de ombros. Mas olhando para você, querida, imagino que sua missão mais perigosa tenha sido algum trabalho de escritório no Pentágono. O insulto pairou no ar como um desafio. Várias pessoas no refeitório fizeram caretas, sabendo que Morrison acabara de cruzar uma linha que poderia colocá-lo em sérios problemas. Chamar uma oficial superior de querida já era desrespeitoso o suficiente, mas o tom displicente tornava tudo ainda pior. Sarah levantou-se lentamente, seus movimentos graciosos, apesar da tensão no ambiente. Com 1,63 metros de altura, ela mal alcançava o ombro de Morrison. Ainda assim, havia algo em sua postura que fez o grande SEAL se endireitar inconscientemente. Essa é uma suposição interessante, disse Sarah, sua voz ecoando com clareza pelo refeitório agora silencioso. Diga-me quantas missões o senhor já cumpriu. Morrison estufou o peito com orgulho. 4 turnos. Iraque, Afeganistão e alguns lugares sobre os quais não posso falar. Operações classificadas que provavelmente lhe dariam pesadelos, tenente. 4 turnos, repetiu Sarah impressionada. Isso é respeitável. E de quantas missões bem-sucedidas o senhor estima ter participado? Mais do que consigo contar, gabou-se Morrison. Mas todas elas com os guerreiros mais bem treinados do mundo. Navy SEALs que conquistaram seu lugar com sangue, suor e determinação. Sarah sorriu pela primeira vez desde que Morrison se aproximara de sua mesa. Não era um sorriso amigável, mas sim a expressão que um mestre de xadrez poderia usar quando o oponente acabara de cometer um erro fatal. Sangue, suor e determinação, repetiu ela lentamente. Essas são qualidades importantes em qualquer guerreiro. Morrison sentiu que algo mudava na conversa, mas não conseguiu identificar exatamente o que. A jovem tenente parecia diferente, de alguma forma mais confiante, como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. Sabe de uma coisa suboficial, Morrison? Disse Sarah, sua voz assumindo um novo tom que fez vários marinheiros experientes nas mesas próximas se endireitarem. Acho que o senhor pode estar certo sobre o combate ser o teste supremo. Morrison abriu um sorriso, achando que havia vencido o argumento. Finalmente, um pouco de honestidade vinda de uma oficial. Mas estou curiosa, continuou Sarah, ignorando a interrupção dele. Já que o senhor valoriza tanto a experiência real de combate, como reagiria se descobrisse que alguém neste recinto teve mais missões de combate do que o senhor? Mais operações bem-sucedidas, mais tempo em tiroteios reais? Morrison riu alto. Neste recinto, senhora, eu garanto que não há ninguém aqui que tenha visto mais ação do que eu e meus companheiros. Somos Navy SEALs, somos a ponta da lança. O refeitório ficou tão silencioso que o zumbido das lâmpadas fluorescentes parecia alto demais. Até o pessoal da cozinha havia parado de trabalhar para ouvir. Sarah percorreu a sala lentamente, com o olhar observando os rostos de marinheiros oficiais e SEALs que aguardavam para ver onde aquele confronto iria parar. Essa é uma afirmação ousada, disse Sarah por fim. Muito ousada, por sinal. Algo em seu tom fez a expressão confiante de Morrison vacilar ligeiramente. Pela primeira vez desde que se sentara,
Ele pareceu perceber que talvez tivesse cometido um erro de julgamento. Mas o orgulho não o deixaria recuar agora. Não diante de seus companheiros e de metade do efetivo da base. Não é ousada se for verdade, respondeu Morrison, embora sua voz já não tivesse a mesma convicção de antes. Sarah pegou sua bandeja, a refeição quase intocada, e preparou-se para sair. Mas antes de se afastar, virou-se para encarar Morrison uma última vez. Suboficial Morrison, disse ela, sua voz carregando a autoridade inconfundível de alguém acostumado a comandar. Acho que o senhor está prestes a aprender algo muito importante sobre fazer suposições. Enquanto ela se afastava, deixando Morrison sentado sozinho, à mesa, sob o olhar de centenas de pessoas, o Seal não conseguiu afastar a sensação de que acabara de cometer o maior erro de sua carreira militar. Mas ele não tinha ideia de quão correta aquela sensação se revelaria. Na manhã seguinte, Morrison não conseguia parar de pensar no estranho encontro no refeitório. Algo nas últimas palavras da Tenente Chen o havia incomodado a noite inteira. Ele tentou afastar aquilo da mente enquanto seguia sua rotina matinal, mas a sensação persistia. Durante a reunião matinal, o líder de sua equipe SEAL, o suboficial mestre Rodrigues, anunciou que eles participariam de um exercício de treinamento conjunto, com várias unidades da base. Vamos trabalhar com analistas de inteligência, especialistas em logística e alguns oficiais de diferentes departamentos, explicou Rodrigues. O exercício foi projetado para testar a cooperação e a comunicação entre unidades. Morrison mal prestou atenção. Exercícios conjuntos normalmente significavam cuidar de burocratas de escritório que nunca haviam visto combate real. Ele estava mais focado nas provocações dos colegas sobre seu confronto com a jovem tenente. Ouvi dizer que você realmente colocou aquela oficial no lugar dela ontem à noite, brincou o marinheiro Davis. Diziam que ela saiu dali parecendo bem abalada. Ela soube a hora certa de parar de falar besteira, respondeu Morrison, embora nem ele mesmo conseguisse se convencer totalmente disso. Havia algo nos olhos da Tenente Chen que indicava que ela não estava nem um pouco intimidada. O exercício de treinamento estava marcado para começar às 08 RIUAS, no centro de treinamento tático da base. Quando Morrison e sua equipe chegaram, encontraram vários grupos de pessoal já reunidos. Oficiais de inteligência, especialistas em comunicações e coordenadores de logística verificavam seus equipamentos e revisavam os parâmetros da missão. Rodrigues reuniu sua equipe para o briefing final. Atenção! O cenário é uma operação de resgate de reféns em ambiente urbano. Seremos divididos em equipes mistas, cada uma com especialidades diferentes. O objetivo é coordenar com sucesso o resgate, minimizando as baixas. Morrison varreu a multidão com o olhar à procura da Tenente Chen. Ele a avistou perto de um grupo de oficiais de inteligência, estudando o que pareciam ser plantas do edifício. Ela vestia o uniforme padrão de combate, em vez do uniforme de gala, e Morrison teve de admitir que ela parecia mais à vontade do que ele esperava. As designações das equipes estão no quadro, anunciou Rodrigues. Confiram o número da sua equipe e dirijam-se à área designada. Morrison encontrou seu nome na equipe 3, junto com outros 2 SEALs, vários especialistas em inteligência e alguns oficiais que ele não reconhecia. Ao se dirigir para a área de reunião, ficou surpreso ao ver a Tenente Chen se aproximando do mesmo grupo. Parece que vamos trabalhar juntos. Suboficial Morrison, disse ela de forma agradável, como se o confronto da noite anterior nunca tivesse acontecido. Morrison grunhiu em reconhecimento determinado a não deixar que uma oficial mais jovem minasse sua autoridade diante dos companheiros. Ele estava confiante de que assim que o exercício começasse, Chen seria rapidamente exposta como alguém fora de sua profundidade. O líder daquela equipe era o comandante Williams, um oficial de logística que Morrison não conhecia bem. Williams reuniu o grupo e começou a explicar os parâmetros da missão. Temos uma situação de reféns no prédio 7, explicou apontando para um ambiente urbano simulado, construído para fins de treinamento.
A inteligência indica 4 hostis, mantendo 6 civis como reféns. Nosso trabalho é coletar informações, planejar a abordagem e executar um resgate bem-sucedido. Morrison deu um passo à frente imediatamente. Senhor, minha equipe deveria liderar essa parte. Temos mais experiência nesse tipo de operação. Williams assentiu. Concordo. Mas esta é uma operação conjunta. Precisamos utilizar a experiência de todos. Tenente Chen. O que a inteligência pode nos dizer sobre a situação Morrison? Esperava que Chen tropeçasse em alguns pontos genéricos de briefing decorados de um manual. Em vez disso, ela se aproximou do quadro tático com confiança e começou a delinear a situação com uma precisão que o surpreendeu. Com base nos relatórios de vigilância, os hostis estão posicionados aqui, disse ela, marcando os locais no diagrama do prédio. Eles estabeleceram campos de tiro sobrepostos, cobrindo as entradas principais. No entanto, há um ponto cego próximo ao canto nordeste, que pode dar acesso a um sistema de ventilação. Morrison franziu a testa. A avaliação dela era na verdade muito boa, mais detalhada do que ele esperava de alguém que supunha não ter experiência em campo. Os hostis parecem estar usando armas leves padrão, continuou Chen. Mas devemos assumir que tenham armamento adicional e possivelmente explosivos. A construção do prédio é de concreto e aço, o que limitará nossas opções de abertura de brechas, mas oferece boa cobertura depois que estivermos dentro. À medida que a sessão de planejamento avançava, Morrison se sentia cada vez mais intrigado com as contribuições da Tenente Chen. Ela fazia perguntas inteligentes sobre pontos de entrada, discutia abordagens táticas com um conhecimento que parecia vir da experiência prática e até sugeria modificações no procedimento padrão dos SEALs que realmente faziam sentido. Quando chegou o momento de atribuir as funções no exercício, Morrison esperava receber o comando da equipe de assalto. Em vez disso, o comandante Williams surpreendeu a todos. Tenente Chen, a senhora irá coordenar a operação geral. Morrison, você e sua equipe ficarão responsáveis pela brecha e pelo resgate propriamente ditos. A Tenente Chen irá direcionar os movimentos com base em inteligência em tempo real. O queixo de Morrison caiu. Senhor, com todo o respeito, não deveria o pessoal com mais experiência em combate estar no comando da operação tática. Williams olhou para ele com seriedade. Morrison, a Tenente Chen, foi solicitada especificamente para este exercício, com base em suas qualificações únicas. Sugiro que confie na cadeia de comando. Enquanto se deslocavam para as posições ao redor do prédio, Seth Morrison não conseguia afastar a confusão da mente. Algo claramente não se encaixava, e ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Que qualificações únicas uma oficial tão jovem poderia ter para colocá-la no comando de SEALs experientes? Ele estava prestes a descobrir. O exercício começou com a voz de Chen soando pelo sistema de comunicação. Equipes em posição, disse ela calma e autoritária. A inteligência indica movimentação no segundo andar. Os hostis parecem alternar posições a cada 10 minutos. Morrison e seus companheiros avançaram para o ponto de entrada designado, esperando que Chen apenas retransmitisse informações dos observadores. Em vez disso, suas orientações táticas eram específicas e diretamente acionáveis. Morrison mantenha a posição. Há um hostil se deslocando em direção ao seu ponto de entrada. Aguarde meu sinal. Certo, ele passou. Você tem uma janela de 30 segundos, Morrison. Morrison executou a entrada com perfeição, mas ficou surpreso com a precisão da inteligência de Chen. Ela parecia saber exatamente onde cada pessoa estava posicionada dentro do prédio. Segundo andar, terceiro cômodo à sua esquerda, guiava a voz de Chen. 2 hostis, um civil. O hostil mais próximo da janela está com a arma apontada para essa porta. Sugiro aproximação pela parede leste. O nível de detalhe das instruções de Chen era notável. Era como se ela tivesse olhos dentro do edifício. Morrison começou a se perguntar se havia sistemas de vigilância dos quais ele não tinha conhecimento,
mas nem isso explicaria a sofisticação tática de suas orientações. À medida que avançavam pelo prédio, Chen continuava a fornecer instruções que se mostravam corretas a cada passo. Quando a equipe de Morrison encontrou um obstáculo inesperado, ela imediatamente indicou rotas alternativas. Quando precisaram coordenar com outras equipes, ela administrou as comunicações de forma impecável. Último cômodo, Morrison. A voz de Chen soou quando se aproximavam da última localização conhecida dos reféns. 3 hostis, 4 civis. Os hostis estão posicionados em formação triangular, cada um cobrindo um ângulo de aproximação diferente. Vou conduzi-los passo a passo. O que aconteceu a seguir deixou Morrison sem palavras. Chen os guiou por uma manobra tática complexa, que exigia sincronização em frações de segundo e coordenação perfeita. Ela direcionava os movimentos de cada membro da equipe, com uma precisão que sugeria um conhecimento íntimo de táticas de pequenas unidades. Rodrigues, granada de luz no meu sinal. Morrison, entrada pela direita. Davis, você cobre o lado esquerdo. Executar em 3, 2, 1. Marca. O exercício foi concluído com sucesso, com todos os reféns resgatados e todos os hostis neutralizados. Mas Morrison estava mais confuso do que nunca. O desempenho da Tenente Chen fora impecável, demonstrando conhecimentos e habilidades que pareciam impossíveis para alguém que ele presumira não ter experiência de combate. Quando se reuniram para o debriefing, o comandante Williams dirigiu-se ao grupo. Excelente trabalho todos vocês, Tenente Chen. Aquilo foi coordenação tática de manual. Sua experiência ficou evidente hoje. Morrison não conseguiu mais se conter. Senhor, eu não entendo. Como a Tenente Chen tem esse tipo de experiência tática? Williams pareceu surpreso com a pergunta. Você não conhece o histórico da Tenente Chen. Presumi que ela fosse uma oficial júnior típica, admitiu Morrison, sentindo-se subitamente desconfortável. Williams trocou um olhar com Chen, que permanecera em silêncio durante a conversa. Morrison, acho que você deveria pesquisar um pouco antes de fazer suposições sobre seus companheiros de serviço. Quando o debriefing terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Morrison se viu sozinho com várias perguntas e uma suspeita crescente de que havia julgado seriamente mal a Tenente Chen, embora ainda não tivesse ideia de quão erradas suas suposições realmente eram. Chen aproximou-se dele enquanto ele guardava seu equipamento. Bom trabalho hoje, Morrison. Sua equipe teve um desempenho excelente. Tenente, disse Morrison, engolindo o orgulho preciso, perguntar onde a senhora aprendeu a coordenar operações daquela forma. Chen sorriu o mesmo sorriso enigmático que usara no refeitório na noite anterior. Experiência suboficial, Morrison. O tipo de experiência que só pode ser adquirida em campo. Enquanto ela se afastava, Morrison ficou ali parado, com mais perguntas do que respostas, e a crescente percepção de que talvez tivesse cometido um erro muito grave ao subestimar a jovem tenente. Morrison passou a noite inteira pesquisando sobre a Tenente Sarah Chen. O que descobriu fez seu sangue gelar de vergonha e arrependimento. Ele começou pelo banco de dados básico de pessoal, esperando encontrar um registro padrão de oficial, com designações típicas e escolas de formação. Em vez disso, encontrou algo que o fez questionar tudo o que achava saber sobre o serviço militar. A Tenente Chen não apenas se formara na Academia Naval. Ela se formara em primeiro lugar da turma e, imediatamente depois, se voluntariara para a missão mais perigosa disponível inteligência em base avançada no Afeganistão. Mas aquilo era apenas o começo de um histórico que mais parecia uma citação para a Navy Cross do que a progressão normal de carreira de uma oficial. As mãos de Morrison tremiam levemente enquanto ele lia missão após missão. Chen havia passado 3 anos integrada a equipes de operações especiais, fornecendo análise de inteligência em tempo real em algumas das regiões mais perigosas do Afeganistão e do Iraque. Ela não ficara sentada atrás de uma mesa no quartel-general. Estivera rastejando na lama e desviando de balas ao lado dos mesmos guerreiros que Morrison mais respeitava. O registro mostrava sua participação em mais de 40 missões de combate,
não como observadora ou coordenadora a uma distância segura, mas como participante ativa, tendo recebido 2 vezes a insígnia de ação em combate. Ela fora ferida em combate e continuara servindo, retornando às operações após cada recuperação. Mas o que realmente fez o estômago de Morrison afundar foi a lista de condecorações. Bronze Star com dispositivo V por bravura em combate, Purple Heart, com agrupamento Medalha de Comenda da Marinha com estrela dourada. A lista parecia interminável. Cada condecoração representava atos de coragem e liderança que Morrison mal conseguia compreender. Ele encontrou relatórios de missão que detalhavam suas ações durante um tiroteio particularmente intenso, no qual ela coordenara com sucesso a evacuação de soldados feridos sob pesado fogo inimigo. Outro relatório descrevia como ela permanecera voluntariamente atrás das linhas inimigas por 3 dias para coletar inteligência crítica que salvou um comboio inteiro de uma emboscada. Morrison leu sobre a Operação Sandstorm, na qual a Tenente Chen liderara uma equipe conjunta de inteligência que identificou e neutralizou uma rede terrorista, responsável por dezenas de ataques contra forças da coalizão. O resumo da missão observava que sua análise tática e liderança em campo haviam sido fundamentais para o sucesso da operação. À medida que continuava lendo, Morrison percebeu que o suposto trabalho de escritório de Chen no Pentágono era, na verdade, sua designação atual como analista sênior de inteligência, responsável por coordenar operações em múltiplos teatros. Ela conquistara o cargo não por favoritismo, mas por um histórico de combate que deixaria a maioria dos SEALs envergonhada. A descoberta mais chocante veio quando Morrison acessou a parte classificada de seu registro. A Tenente Chen fora selecionada e concluíra o programa de treinamento de inteligência mais elitista da Marinha, que exigia que os participantes passassem por treinamento SEAL, modificado cursos de sobrevivência e treinamentos avançados de combate. Ela ficara entre os 5% melhores de todos os participantes, incluindo pessoal experiente de operações especiais. A pesquisa de Morrison revelou ainda que Chen falava 4 idiomas, fluentemente possuía diplomas avançados em relações internacionais e estratégia militar e fora pessoalmente elogiada por 3 comandantes de teatro diferentes por seu serviço excepcional sob fogo. Ela recusara múltiplas oportunidades de promoção e designações mais seguras para permanecer em zonas de combate, onde acreditava poder fazer a maior diferença. Talvez a descoberta mais humilhante tenha sido uma avaliação recente de desempenho, que descrevia a Tenente Chen como uma das oficiais mais capazes e corajosas que tive o privilégio de comandar, e recomendava sua promoção imediata a tenente-comandante. A avaliação era assinada pelo almirante Patterson, o comandante do teatro cuja própria reputação de dureza era lendária. Morrison fechou o banco de dados e sentou-se em seu alojamento encarando a parede, enquanto o peso total de seu erro se abatia sobre ele. Ele havia desafiado e insultado uma oficial cuja experiência de combate superava a sua, cuja coragem fora comprovada nas situações mais perigosas imagináveis, e cujo conhecimento tático vinha de anos de operações no mundo real, que salvaram incontáveis vidas. Na manhã seguinte, Morrison se encontrou parado do lado de fora do escritório da Tenente Chen, sem saber por onde começar a se desculpar por seu comportamento. Passara a noite inteira pensando no que dizer, mas toda a abordagem parecia inadequada diante da magnitude de seu erro. Ele bateu à porta e ouviu a voz de Chen convidá-lo a entrar. Ela estava sentada atrás da mesa revisando o que pareciam ser relatórios de inteligência com sua Bronze Star visível entre as fitas do uniforme. Suboficial Morrison, disse ela sem levantar os olhos. Eu estava me perguntando quando o senhor apareceria. Morrison entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Senhora, preciso pedir desculpas. Fiz algumas pesquisas ontem à noite e descobri que a senhora não era exatamente a burocrata inexperiente que eu presumi. Chen o interrompeu finalmente, levantando o olhar com um leve sorriso. O rosto de Morrison queimava de vergonha. Senhora, eu não sei o que dizer. Meu comportamento foi completamente inapropriado.
Desrespeitei não apenas sua patente, mas também seu serviço e seu sacrifício. Chen recostou-se na cadeira observando atentamente o rosto de Morrison. Diga-me uma coisa, Morrison. Porque o senhor presumiu que eu não havia conquistado minha posição, Morrison lutou para encontrar palavras que não o fizessem soar ainda pior. Acho que pensei que fosse porque a senhora é jovem e pequena e mulher e não se encaixava na minha imagem do que um veterano de combate deveria parecer. Morrison assentiu miserável. Sim, senhora. E eu estava completamente errado. Chen levantou-se e contornou a mesa parando diretamente à frente de Morrison. Apesar da diferença de altura entre eles, a presença dela preenchia o ambiente. Morrison, vou lhe dizer algo que talvez o surpreenda. Sua reação não foi incomum. Lidei com suposições como as suas durante toda a minha carreira. Algumas pessoas veem essas barras e pensam, elas conseguiu por política ou favoritismo. Outras veem meu tamanho e presumem que eu não poderia de forma alguma conduzir operações de combate. Morrison baixou o olhar para os próprios pés, envergonhado demais para encará-la. Mas aqui está o que o senhor precisa entender. Continuou Chen, a voz tornando-se mais séria. Toda vez que alguém faz essas suposições, não está apenas me desrespeitando. Está desrespeitando todas as pessoas que serviram ao meu lado, todas as missões que concluímos juntos e cada sacrifício que foi feito. Morrison sentiu a garganta apertar. Senhora, eu entendo isso agora. Só não sei como consertar. Chen caminhou até a parede onde várias fotografias estavam expostas. Morrison pôde ver imagens dela em equipamento de combate, ao lado de diferentes unidades militares em ambientes desérticos. Em uma das fotos, ela apertava a mão de soldados que pareciam ter acabado de sair de uma batalha feroz. O senhor sabe o que essas fotos representam, Morrison. Suas missões, senhora. Elas representam equipes. Morrison, grupos de pessoas que aprenderam a confiar umas nas outras, independentemente de patente, tamanho, gênero ou origem. Elas aprenderam que o combate revela caráter, não suposições. Ela se virou para encará-lo novamente. Os homens e mulheres nessas fotos não se importavam com o fato de eu ser uma jovem oficial mulher. Eles se importavam que eu soubesse fazer meu trabalho proteger suas costas e ajudá-los a voltar para casa em segurança. Morrison assentiu, começando a compreender a lição que ela lhe ensinava. Vou lhe dar uma escolha, Morrison, disse Chen, retornando à mesa. O senhor pode passar o resto do tempo nesta base me evitando por vergonha do seu erro, ou pode aprender com essa experiência e se tornar um marinheiro melhor e um companheiro de equipe melhor. Morrison endireitou-se, encontrando a voz pela primeira vez desde que entrara no escritório. Senhora, eu gostaria da chance de aprender com isso, se a senhora me permitir. Chen sorriu, uma calidez genuína, substituindo o tom sério da conversa. Eu esperava que o senhor dissesse isso. Por coincidência, estou organizando um programa avançado de treinamento tático, que combina operações de inteligência com técnicas de guerra especial. Eu poderia usar SEALs experientes para ajudar a treinar os outros participantes. Os olhos de Morrison se arregalaram. Senhora, depois da forma como eu a tratei, a senhora confiaria em mim para fazer parte do seu programa, Morrison. Alguns dos melhores líderes que conheço são pessoas que aprenderam com seus erros e cresceram com a experiência. Suas habilidades como SEAL são exatamente o que este programa precisa. A questão é se o senhor consegue trabalhar com oficiais e praças que talvez não se encaixem nas suas noções preconcebidas sobre como um guerreiro deve parecer. Morrison ficou em posição de sentido. Senhora, acredito que consigo e seria uma honra fazer parte do seu programa. Ao deixar o escritório de Chen, Morrison percebeu que o encontro com a jovem tenente lhe ensinara algo muito mais valioso do que qualquer exercício de treinamento poderia oferecer. Ele aprendera que força e coragem verdadeiras assumem muitas formas e que o erro mais perigoso que um guerreiro pode cometer é subestimar um aliado com base na aparência. A notícia da mudança de atitude de Morrison espalhou-se rapidamente pela base.
Quando os marinheiros viram o Seal Durão demonstrando respeito genuíno pela Tenente Chen, isso transmitiu uma mensagem poderosa sobre a importância de julgar as pessoas por suas ações e não por sua aparência. O refeitório, que testemunhara o confronto inicial, tornou-se um lugar onde Chen passou a ser recebida com o respeito que seu histórico de serviços sempre merecera. Morrison acabou se tornando um dos instrutores mais eficazes de Chen no programa de treinamento tático, e os dois desenvolveram uma relação profissional baseada em respeito mútuo e compromisso compartilhado com a excelência. Ele nunca esqueceu a lição que ela lhe ensinara sobre suposições e fez questão de transmitir essa sabedoria a cada marinheiro que treinou. Anos depois, quando perguntavam a Morrison qual fora a lição mais importante de sua carreira militar, ele sempre contava a história da Tenente Chen e de como a dignidade silenciosa e a coragem comprovada de uma jovem oficial lhe ensinaram que verdadeiros guerreiros existem em todas as formas e tamanhos, e que a única coisa que realmente importa é o que alguém está disposto a sacrificar por sua equipe e por seu país.